Hoje no programa Qual é a Bronca, a gente vai entrevistar, tem a honra de entrevistar, o prazer de entrevistar o senhor Daniel Gomes. Ele que é comissário de polícia do estado do Rio de Janeiro há 31 anos, ou seja, é experiente, sabe tudo, sempre trabalhando na área de investigação de crimes. A gente conversa com ele, que inclusive hoje ele vai estar dando uma palestra, a gente também vai conversar com isso. Seja bem-vindo, doutor Daniel Gomes, um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Igualmente. Ele que sabe tudo de crime, pode chegar aqui mais no meio. Tá bom aqui, pessoal? Tá bom aqui? Vamos aqui conversar. Eu queria que o senhor se apresentasse ao público maranhense, quem não conhece o seu trabalho. Eu, claro, já dei uma lidinha aqui em nossa pauta e vi que o senhor tem N livros lançados, é extremamente experiente, já participou de casos importantes, até nível nacional, que a gente conhece. Eu queria que o senhor falasse para a gente, resumisse um pouco sobre a sua carreira. Bom dia, seja bem-vindo ao Maranhão. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com os senhores, né? Eu sou comissário de polícia lá do Rio de Janeiro, com muita honra, e sou professor da Academia de Polícia Civil, sou professor da Polícia Militar, sou professor da Guarda Municipal e sou professor do Exército Brasileiro. E sempre me dediquei a essa área pedagógica, que é uma área realmente muito necessitada dentro dos quadros policiais, né? E com essa experiência toda eu escrevi 2 livros. O primeiro livro foi esse livro, Como Investigar Crimes com Ajuda Divina, que eu, na verdade, narrava casos aqui quase espetaculares que foram solucionados por um milagre. Eu entendo que há um interesse divino de que a verdade venha à tona. O destino levou até. Nós somos o instrumento e Deus proporcionou que esses casos fossem solucionados. E agora, ano passado, eu lancei o Manual de Homicídio, que é esse livro que eu digo, tecnicamente, por que se morre hoje no Brasil vítima de homicídio. Interessante. Né? Eu digo até que a pessoa hoje morre de um crime isolado, que é geralmente o crime de latrocínio, em que o criminoso não quer cometer o crime, ele não conhece a vítima, mas ele acaba indo subtrair os seus bens e ali ele gera a morte. E 90% dos crimes ocorre por justamente uma guerra social que nós vivemos, né? Que a sociedade já não resolve mais seus litígios pelo diálogo nem pela via jurídica. E aí o Estado tem que se fazer presente justamente através da SHPP aqui, lá no Rio, da Divisão de Homicídio, que é para justamente apurar essas infrações penais e tentar coibir esse crime tão violento que macula a sociedade, porque a vida é o maior patrimônio que Deus nos deu, né? É verdade. Primeiro, parabéns pelo seu dia de ontem, né? O dia do professor. E eu queria saber como é que é trabalhar como comissário no estado do Rio de Janeiro, que é um dos mais violentos, a capital, né, que é considerada muito violenta. Eu queria saber como é que lidar com tantos crimes numa cidade que é tão bonita, mas que infelizmente, como o Brasil, o mundo num todo, né, sofre com esse mal que é a violência. Eu costumo dizer que a nossa sociedade, ela perdeu os princípios éticos, morais e espirituais. Isso é patente, né? A família está dilacerada e a consequência realmente dessa questão é o balcão de uma delegacia. A droga também invadiu. Eu até costumo dizer que o Rio de Janeiro hoje, o bairro de Copacabana tem 3 bocas de fumo funcionando 30 horas. Né? E o usuário não sabe que, na verdade, com o dinheiro que ele compra a droga, ele financia o armamento. E os criminosos passam a utilizar esse armamento pesado e praticam toda a sorte de crimes. E a polícia realmente tem trabalhado excessivamente para tentar restabelecer os padrões normais dessa sociedade. E o nosso efetivo tem sido baixo, os governantes têm passado suas crises, né? Isso tudo reflete no trabalho policial. Mas temos policiais abnegados, lá no Rio tem o nosso chefe de polícia, o doutor Rivaldo Barbosa, que é um delegado oriundo também da homicídio, né? E que temos tentado, agora o Exército Brasileiro está lá nos auxiliando, que é muito bem-vindo, né? E com isso a gente tem tentado diminuir esse índice e é o nosso trabalho, a gente está aí sempre pronto a trazer a paz social, né? E a gente pede só à sociedade que eles possam realmente se entender melhor e resolver seus litígios sem precisar o cometimento de crimes, né? Inclusive na área passional, temos tido muitos casos de feminicídio, pois né? Infelizmente. Que é uma violência contra a mulher e isso tudo é resultado de uma sociedade, né? Que não consegue mais resolver os seus litígios, nem com a sua companheira. E eles partem para o crime. E o papel da polícia justamente é coibir esse comportamento, né? Traduzindo isso através de um inquérito policial bem sucedido,
que dê à justiça respaldo para que o processo penal possa condenar aquele homem e ele possa pagar a sua pena e reintegrar ele à sociedade. Existe todo um processo e eu faço parte desse processo até pedagogicamente falando, mostrando aos policiais como eles vão produzir as provas, né? Como deve ser feito a investigação. Isso eu consegui, através desses anos, vivendo esses casos reais, escrever esses livros e traduzir isso através de quase um manual a ser seguido pelos novos policiais. Entendi. Inclusive, o senhor participou de investigação de crimes que ganharam repercussão nacional. Que o senhor falasse rapidamente sobre esses crimes que ganharam a mídia e que as pessoas passaram a conhecer, porque são alguns, né? A gente sabe que vocês lidam com menores e maiores, alguns de maior repercussão na mídia, outros não. Queria que o senhor falasse desses mais conhecidos. Um dos casos que marcaram muito a minha vida foi o caso Tim Lopes, né? Que, com a prisão de Elias Maluco e seus comparsas, e foi um caso realmente muito importante na cidade do Rio de Janeiro, em que o repórter, na sua plena atividade de reportagem, sofreu uma violência e em 58 dias nós conseguimos identificar os autores, prendê-los a todos, todos foram condenados, e tenho trabalhado, eu tenho até um site, se puder citar aqui o meu site. Pode, tem um site. Para quem, porque assim, a entrevista de TV ela é muito rápida, né? E na verdade o assunto a gente passaria um programa inteiro conversando sobre isso. E tem um site do professor que é o www.professordanielgomes.com.br. Lá você conhece melhor o trabalho dele, né? Já tem mais de 550 mil visitações e é onde a gente conhece um pouco mais sobre esse trabalho interessante e é fundamental, né, dentro de todo esse processo de investigação, da prisão, da elucidação dos crimes. Então eu vou repetir para você se interessar, não é isso? .com, só até É só .com? Ela errou aqui. Então é www.professordanielgomes.com, www.professordanielgomes.com. Então lá você pode conhecer todo o trabalho do professor. Professor, só uma pergunta antes da gente falar da palestra. O senhor acha que realmente a droga hoje em dia no Brasil, no mundo, digamos, a célula-mãe da violência que a gente enfrenta? Eu acredito piamente, eu até tenho uma frase que eu digo que se a sociedade diminuísse pelo menos o consumo de droga, nós teríamos aí uma diminuição criminal de 70%. O senhor acha que o trabalho do governo seria não só combater quem já comete o crime, mas principalmente, eu sempre falo aqui no programa, combater essa história de quem consome? Primeiro passo em experimentar, o senhor acha que parte daí também o processo? Eu traria até mais, eu traria até a mídia para dentro desse processo. Eu acho que nós usamos a mídia, ela poderia através da televisão fazer um programa de educação, né, mostrando aos usuários que na verdade o dinheiro que ele utiliza na compra da droga é o que financia o crime. É o mesmo que pode matar, por exemplo, a ele ou a sua mãe, o seu pai, ele é a sua vítima namorada. desse próprio crime, né? Então é um processo. E alguns ainda falam na liberação da droga, quer dizer que nós entendemos como especialistas que, na verdade, não soluciona. Soluciona você mostrar a esse usuário, né, que o dinheiro dele é utilizado. E com isso tentar conscientizar para pelo menos que se diminuísse. Eu costumo dizer uma não frase... acaba, né? Mas diminui. Que eu acho que sobrariam até policiais, né? Porque, na verdade, eles consomem a polícia. A polícia hoje, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, já não tem mais como prender o usuário e o traficante de droga. Você prende um traficante, 10 minutos depois você já tem um novo traficante na mesma posição dele. Por quê? Porque a coisa funciona direto e sempre é necessário ter alguém ali, porque sempre vai ter um usuário. Então, o usuário é a grande chave da questão criminal, no meu ponto de vista. O ponto de partida. Se ele, pelo menos, diminuísse, tivesse conscientização do mal que ele causa. Eu até citei para o senhor que o bairro de Copacabana, um bairro de classe alta, ele tem 3 bocas de fumo. E se eles somente vendessem a droga, mas se degladiam 24 horas, um tentando tomar o espaço do outro. Aí já viu. Então, se há concorrência, nós sabemos comercialmente falando que é porque aquele negócio é interessante, né? E o negócio é interessante por causa do usuário. É verdade. Professor, eu sempre vejo nas apreensões que a gente faz aqui no Maranhão, nas reportagens, muito dinheiro. É isso mesmo? O mundo das drogas gera muito dinheiro e é isso que fascina quem comete o tráfico? Além do muito dinheiro, é um dinheiro que corrompe também policiais, né? Infelizmente, a verdade é essa. E, quer dizer, é um câncer. E a polícia fica... Eu costumo dizer que a gente fica enxugando o gelo
e engarrafando fumaça, né? Que você prende o criminoso, momentos depois, está lá o usuário novamente, tem que ter alguém para atendê-lo. E aí a polícia entra na favela, com isso há os embates às vezes há uma bala perdida que atinge um inocente, porque você não consegue fazer omelete sem quebrar ovos. Complicado. Né? Então é um processo, né? Mas a polícia, como um órgão de segurança pública, está sempre pronto. Eu estou há 31 anos, aí se necessário fosse, ficaria mais 31, né? Porque é um prazer nosso servir a sociedade, ver essa sociedade viver em paz. Porque quando Deus criou esse mundo, criou para que nós pudéssemos desfrutar dessas belezas aqui de São Luís, né? Como eu estou aqui passeando e vendo uma cidade, primeira vez, uma cidade maravilhosa, né? Uma cidade que tem tudo realmente para ser a porta do Brasil, né? Mas que também vive essa questão da violência. Professor, nosso tempo é muito curto, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Armar a população resolve a violência? O combate a ela? Eu sou até cristão e eu vejo com bons olhos você fazer uma análise nesse sentido, que eu entendo que o criminoso ele se sente senhor da rua porque ele possui um armamento potente e ele não tem quem possa interpor essa violência dele. Então eu acho que realmente criar o porte de arma a pessoas qualificadas, acho que seria um bom caminho. Com critérios. Eu acho que seria um bom caminho porque a própria Bíblia diz que o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios será condenado. Então você tem que ter uma oposição a esse homem. Interessante sua análise. Então, hoje à tarde, o professor Daniel Gomes vai estar fazendo uma grande palestra a partir das 6 da tarde no auditório da Delegacia Geral. Fica onde o auditório? Na Avenida Beira-Mar, próximo ali do Reviver. Então, hoje, para quem puder ir, vai ser bem interessante uma palestra com o professor Daniel Gomes para os policiais civis do Maranhão, a partir das 3 da tarde, no auditório lá da Delegacia Geral, próximo ali à Beira-Mar, na Beira-Mar. Pode falar, sim. Eu queria até agradecer o diretor-geral, doutor Leonardo Diniz, né? O doutor Lúcio, da SHPP, que me proporcionaram estar aqui trazendo esse conhecimento para trocar informações com meus pares aqui policiais, porque, na verdade, esses crimes que ocorrem são crimes interestaduais, né? E a gente, nessa troca de informações, a gente consegue realmente conhecer as características de um outro estado e mostrar, porque, na verdade, o crime hoje, os próprios criminosos do Rio de Janeiro hoje vêm para o Nordeste, como vão daqui para lá, como nós prendemos agora, mês passado, 2 criminosos aqui do Maranhão, que haviam praticado crime de homicídio, até em auxílio à SHPP, e estavam lá no Rio de Janeiro como se fossem turistas, né? E foram devidamente presos e encaminhados aqui ao presídio de Pedrinhas, onde devem... Importante, né? Essa não só troca de informações, mas também um trabalho conjunto da polícia como um todo. Verdade. Professor, um prazer recebê-lo aqui. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, à nossa cidade. Tenho certeza que hoje à tarde vai ser uma tarde de muito aprendizado, muita troca de informações. Parabéns pelo seu trabalho, pela nossa rápida conversa aqui. Vi que o senhor é apaixonado pelo que faz. Quem é apaixonado pelo que faz, faz bem feito. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e desejo a essa população uma boa estada nessa cidade maravilhosa, que vocês possam realmente viver em paz, né? E que essa cidade possa demonstrar essas belezas que ela possui. E estamos lá no Rio de Janeiro à disposição também. Coisa boa. Conversamos então com o professor Daniel Gomes, ele que vai estar hoje à tarde palestrando aqui em São Luís. Obrigado mais uma vez pela presença, sucesso e volte sempre. Né? Muito obrigado. A nossa cidade que com certeza é muito receptiva e gosta de presenças como o senhor, de nos ensinar, a troca de informações. É preciso a gente, sociedade, vocês policiais, estarmos unidos no combate a tanta violência que assola não só o Maranhão, o Brasil, o mundo. Né? E é preciso que a gente tenha união e fé para que dias melhores virão. Obrigado, professor. Muito obrigado. Forte abraço. É isso aí, minha gente.